reflexão quando a gente começa aqui falando sobre a nossa semana. Estamos na semana da pós-criação, tá? Então, falamos que domingo passado equivalia a Adão e Eva, não é? Assumindo o domínio de toda a criação, tudo que Deus criou. Na segunda-feira, equivalia à queda espiritual de Adão e Eva, né? E a desobediência. Na terça-feira, a consequência social daquela queda de Adão e Eva, que foi o homicídio, né, familiar. Na quarta-feira, ontem, a consequência espiritual, quando Moisés, na sua compreensão, entendeu que haviam os filhos de Deus e as filhas dos homens, e que eles se apaixonaram e que então nasceram deles os gigantes, né? Cabeça de Moisés, interpretando textos que haviam naquela época a esse respeito. Então ele interpretou, não, esses daqui eram os filhos de Deus, esses daqui são as filhas dos homens, e a esses que nasceram e são gigantes, esses aqui são o resultado desse encontro, né? É uma compreensão teológica, digamos assim, daquilo que já se acreditava, né, em várias nações. Hoje a gente lembra, né, hoje é quinta-feira, equivale às consequências físicas, né, as consequências físicas da desobediência, físicas, biológicas, pela desobediência a Deus por Adão e Eva, quando nascem os gigantes como anormalidades nas gerações humanas. Então, as anormalidades, digamos assim, ou as anomalias que surgem, né, nos seres humanos, a gente pode lembrar pelos gigantes, né, que nasceram daqueles, né, dos filhos de Deus e as filhas dos homens, e aí a gente lembra, né, isso equivale à quinta-feira, né, as consequências físicas e biológicas nos seres humanos, as consequências do pecado de Adão e Eva. Tá? Estamos no mês de outubro, né? Outubro, hoje é dia 13, né? Isso mesmo, dia 13. Então a gente destaca, né, como informação desse mês o seguinte: é o mês rosa, pela atenção ao câncer de mama, tá? Então esse é o mês de outubro, é o mês rosa, é quando a ciência, quando as sociedades não, né, trabalham para lembrar as mulheres de cuidarem da saúde, e principalmente dessa questão do câncer de mama. Aqui no Facebook nós temos algumas coisas que podemos chamar a atenção nessa oportunidade. A primeira, aqui quinta-feira, né, vamos ver o que aqui temos quinta-feira. Então aqui, 13 de outubro, dia da criança, que não teve dia da criança. Dia da vida e do dinheiro, tá? Hoje é o dia dessas coisas. Dia Nacional do Artesanato Expositivo, do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. É Dia Mundial das Músicas de Western, né? Aquelas músicas de faroeste, aquelas coisas. Dia do Cuidado com a Trombose e do Escritor e da Visão. Dia Internacional pela Redução de Desastres e das Grandes Orquestras, tá? Então hoje é o dia de todos esses comemorativos. Aqui tem orientações para fazer a vida melhor, e aqui tem, a primeira diz assim: assuma compromissos de sempre melhorar sua vida e seu jeito de lidar com outras pessoas, né? Assuma isso, precisa ser mudado, precisamos nos adaptar. É o que a gente faz quando a gente ama, a gente se adapta a outra pessoa, a gente não obriga o outro a ser do jeito que a gente quer, porque a gente ama. Quem ama faz assim. Deus faz assim com a gente, tá? Ele nos ama do jeito que somos, do jeito que estamos. Agora, se eu permito que ele mude a minha vida, ele muda, ele respeita. Agora, ele também me aceita do jeito que eu sou, com meus defeitos e com as consequências disso. Se eu escolho a desobediência, eu vou colher
resultados da desobediência. Se eu escolho a ajuda dele, eu vou colher resultados da ajuda dele. Mas ele não me obriga, mas ele ama. Ama muito, mesmo que eu seja desobediente à sua vontade. Isso é amar. Testemunho. Descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo à prepotência. Comece em você. Eu começo em mim. Eu sou prepotente. Eu tenho muita prepotência. Me ensinaram muita prepotência. Muita. Me ensinaram que para ser cristão eu tenho que ser prepotente. E eu aprendi isso com muita facilidade. E eu preciso abrir mão disso para ser verdadeiramente cristão. Entendeu? Sobre personalidade, hoje é o dia do lógico, né? Isso agora, os lógicos, tem a ver com os estudos das Briggs, né? Que estudaram a esse respeito, tá bom? E hoje é o dia de falarmos, mas é o dia de lembrarmos de 2 Coríntios. E aqui tem uma mensagem, né? Uma das mensagens de 2 Coríntios, não é, que é interessante. Está aqui tudo lá no Facebook para que as pessoas possam ter acesso. O que mais? Aqui, tá isso aqui. Aqui está a chamada para o nosso culto matutino, né? E aqui já está aí a chamada para que as pessoas, né, se inscrevam no nosso canal, lá no YouTube. O que mais? Vamos aqui para algumas notícias. Notícias do cristianismo. Por que do cristianismo? Porque ou somos nós que estamos fazendo, ou nós estamos apoiando quem está fazendo aquilo que a notícia está falando, ou nós estamos calados e quem cala consente. Além do mais, nós somos a maior religião do mundo, então não temos o direito, não é um direito, não temos essa condição de ficarmos com os braços cruzados. Nós somos responsáveis pelo que acontece. Deus nos chamou para sermos pacíficos e não passivos. Entendeu? Não devemos ser. A passividade é mau testemunho. Agora, somos pacíficos. Entendeu? Com a nossa paz, levando a paz, a gente usa para resolver as dores dos outros. A gente não fica passivos. De maneira nenhuma. O cristianismo é ir, né, em busca, ser luz e sal, em busca de ajudar as outras pessoas, de maneira pacífica. Isso é cristianismo. Tá bom? Então tá aqui. Vamos ver a primeira notícia. Endividamento dos brasileiros bate recorde em setembro. Endividamento. Famílias endividadas. Famílias que estão passando sérias dificuldades financeiras. Esse é um problema nosso. Não existe blá, blá, blá correto no domingo se eu sou indiferente a isto. Mas eles gastam, né? Eles gastam porque querem, exageram, é problema deles. Nada disso. O capitalismo é toda uma estrutura para pegar pessoas como eu e você e fazer eu e você gastar o que não precisamos. Então somos vítimas. Há todo um trabalho. O capitalismo, o poderosão, o grandão, o que tem a grana, ele cria todo um sistema para que você compre na mão dele até o que você não precisa. Você é vítima, eu sou vítima. E o capitalismo está aí e a gente aplaude. A gente acha lindo isso. Mas isso é bandidagem. Isso é malignidade. Isso é eu querer me enriquecer em cima da sua fraqueza. Isso não é de Deus. E a Bíblia diz, o amor ao dinheiro, o amor ao capital, o amor ao lucro é a causa de todos os males. Então não é de Deus, não é cristão essa coisa. Entendeu? Então eles são vítimas. E nós somos responsáveis, porque nós, inclusive nós evangélicos, somos os patrocinadores de todo esse capitalismo maléfico, diabólico,
que tem por aí. Desde a Reforma Protestante, nós assumimos a maternidade do capitalismo. Defendemos com unhas e dentes o capitalismo. Entendeu? Então, muito bem. Isso é responsabilidade nossa, é culpa nossa. Olha aqui. Seguindo a Igreja de Jerusalém, essa é a maior preocupação da Igreja de Cristo no cristianismo trigo. O joio não, o joio acha lindo, concorda, aceita, aplaude e facilita para que as famílias fiquem endividadas. Mas o cristianismo trigo, não. Entendeu? Vamos ver mais aqui? Aqui tem uma notícia. Diz assim, Israel e Líbano chegam a acordo histórico e resolvem longa disputa de fronteira marítima. Agora adivinha quem está patrocinando esse acordo? Estados Unidos. Ora, se Estados Unidos está envolvido, então alguém, olha o comentário, se os Estados Unidos, esse cristianismo joio que está aí, país cristão, entre aspas, se os Estados Unidos está envolvido, é claro que um lado saiu perdendo. Um lado perdeu. Naturalmente. Foi o Líbano. E eles saíram ganhando mais que todo mundo juntos. Eles, Estados Unidos. O bicho é o cão. Onde ele se mete é para ele ganhar. Ele tem que lucrar de alguma forma. De alguma forma. Tem que lucrar. Tem que ganhar. É o diabo em pessoa. É a besta do Apocalipse em pessoa. Aí ela patrocina um negócio desse? Orelha em pé. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada. A história vai contar. Tá? É impossível exceção nesse caso. Impossível. Aqui tem outra notícia. Cadê a notícia? Militares armaram contra Getúlio, JK e Lula em alguma época passada aí. Os militares armaram contra a democracia, sempre contra a democracia. Armaram. O comentário que tem aqui diz assim, por muitos e muitos anos, Forças Armadas só têm servido para isso, num país tomado pelos traficantes e outros bandidos, inclusive na Amazônia. Só serve para ameaçar a democracia. E não sei por que tem que manter esse povo. Porque é assim, democracia, aí olha para as Forças Armadas, para saber se ele concorda. Por que fazem isso? Por dois motivos. Primeiro, nós armamos gente errada. Colocamos armas poderosas nas mãos de gente doente. E segundo, eles, na história deles, não têm feito outra coisa, de maneira direta ou indireta. Eles têm se envolvido na política para prejudicar, a favor deles, a democracia. Ou a favor de interesses internacionais, o que é pior. Para que a gente quer essa gente? Serve para quê? O Rio de Janeiro está tomado pela bandidagem, pelo crime. E eles cruzam os braços e só vão ganhar a grana da gente e ter vida boa. O que esse povo presta para quê? A Amazônia está lá, daquele jeito que a gente sabe. Lá o traficante, o garimpeiro, enfim, o agronegócio, está todo mundo lá fazendo o que quer. E essas Forças Armadas servem para quê? A gente tem que gastar multidões de dinheiro para sustentar esse povo, inclusive com salários altos, e
Como é? E a pílula azulzinha enfim, é para isso que esse povo presta? Muito bem. Vamos ver outra notícia. Aqui diz assim: bolsonaristas, vamos tirar essa questão de bolsonarismo, mas vamos dizer, vaiam arcebispo que pedia esforço comum para crianças não passarem fome. Onde chegamos? Isso é cristianismo, viu? Joio. Veja só, eu coloquei aqui no comentário. Nossos tempos, pastores favoráveis à violência e à fome são seguidos e aplaudidos pelo cristianismo. E padres que defendem a vida são vaiados. Cristianismo do cão. Cristianismo que nem o inferno imaginava que chegaria a isso. Aqueles que defendem a violência, né? Tem pastores que vão para a televisão e fazem assim, conversa assim, ó, mostrando ódio, mostrando raiva, mostrando vingança. Esses são seguidos pelos fiéis assim, ó. Cristianismo. Agora o padre lá caiu na bobagem de falar que era para juntar as forças para evitar crianças com fome. Tomou foi vaia dos cristãos. Cristianismo do cão. Cristianismo do cão. Ah, mas são católicos. Nas evangélicas, se alguém fizer isso, toma bala. Não é vaia, não, é bala. Como já teve caso de membro de igreja que baleou outro dentro do culto. Os pastores, quase nenhum pensam como o padre, tá bom? Poucos pastores pensam como esse padre aí. A maioria dos pastores estão apoiando mesmo a violência, a brutalidade e a coisa, né? Mas os poucos que não pensam assim não são loucos de falar isso lá no púlpito, senão leva a bala. Não é vaia, não. Bala. Cristianismo. Cristianismo. Tem um comentáriozinho que eu vou fazer aí na frente sobre esse cristianismo que dá para compreender a história, né? Vamos ver o que é que vai chegar lá. Então tá aqui, vaia, né? Cristianismo. Isso na festa da padroeira do Brasil, tá? Quer dizer, com o máximo do respeito, né? A vaia aconteceu. Aqui está outra coisa. A China é o maior desafio geopolítico, dizem Estados Unidos em documento de estratégia de defesa. Sabe o que acontece? Os Estados Unidos, como todo cristianismo joio não sabe conviver com pessoas do mesmo tete. Ele precisa desfazer de todo mundo para ele dizer que é maior do que os outros. Ninguém pode ser igual a ele. Ninguém pode pensar igual. Tem que ser do jeito dele. Foi esse cristianismo que nos ensinaram, tá bom? É por isso que nós somos tão prepotentes como nós somos. A América, ele não sabe conviver com potências semelhantes a ele. Quando conviveu com a União Soviética, né? Vocês viram todas as mentiras e confusões que foram criadas, porque não pode haver igualdade. Ela tem que ter a hegemonia, tem que estar melhor do que todo mundo. Compreende? Então, esse é o cristianismo joio. É assim que funciona. Então, a China hoje, que está se desenvolvendo economicamente, acabando com a fome na China, não tem pessoas no meio da rua, não é? Morando no meio da rua, em cabanas no meio da rua, morando dentro do carro no meio da rua, né? Como acontece nos Estados Unidos. Então, a China é a maior inimiga americana agora. Compreende? Então, não pode haver ninguém melhor do que a América. Se alguém tentar ser melhor do que a América, se torna inimigo. E ela vai fazer de tudo, com a grana que ela tem tirada de nós, ela vai fazer de tudo para a gente acreditar
que a China não é só inimiga dos Estados Unidos, não. É a inimiga de todo mundo. São filhos do cão, como Jesus falou para os judeus naquela época. É um cristianismo do cão. É um cristianismo dos infernos. Entendeu? Esse Cristo pregado por eles é o próprio demônio. Não sabe conviver com os outros, não. Todo mundo tem que ser menor do que eles. Todo mundo tem que se submeter a eles. Todo mundo tem que fazer os gostos deles. Cristãos de um cristianismo zeco, sem sentido. Mas domingo os presidentes, a maioria deles, ou todos eles, menos alguns, domingo estão tudo cultuando. Cultuando a quem será, meu Deus? Um povo que só vive de guerra, fazer armas, promover guerra, facilitar a guerra, morte de gente, morte ou por guerra ou morte de fome, porque eles só querem a grana dos outros. Vamos ver mais aqui. Aqui está o nosso culto de hoje, né? É o nosso culto curtido aqui, ó. Temos 4 curtidas. Então já temos aqui, deixa eu colocar aqui, 4 curtidas. Cadê as curtidas? Ah, não demora não. Ah, demorou. Então já temos 4 curtidas. Aqui, olha, a lógica de uma parte do evangelicalismo. Isso aqui é o cristianismo joio, a lógica. A lógica é essa. Para não ingerir mosquitos, engolem camelos. Tá? É um estudo muito interessante, muito aprofundado. Pessoas têm mandado material, a gente tem juntado, porque na verdade é isso que está acontecendo. A gente briga contra os mosquitos, mas a gente está engolindo. A gente que eu digo é o cristianismo, tá? Está engolindo camelos inteiros. Inteiros. Queridos, Deus não precisa do diabo, não. Nós, ou dentro do cristianismo, está assim de diabos. Bem que João falou, os anticristos estão dentro do cristianismo. Muito bem, então está aqui esse estudo, é muito interessante, é bom que você dê uma olhada. Aqui tem um comentário sobre o candidato. Aqui tem outro que esse aqui, mentiras evangélicas é também não ficar do lado e a favor deles, dos pobres, como Jesus faria e seria dos pobres e das minorias. Das minorias, né? Muito bem. Aqui tem o cristianismo auto-perseguido, é isso que eu queria chamar a atenção, né? Tá aqui, eu vou fazer a leitura disso aqui só para fazer o destaque. Então veja, vivendo estes dias, lembra das vaias ao padre, porque falou de fome, e dos aplausos para os pastores que vão falar na televisão, rangendo os dentes de raiva, de ódio, e quanta gente segue esse tipo de gente? Cristãos, né? Vivendo esses dias, dá para entender, talvez não justificar, porque o cristianismo foi e tem sido perseguido em muitos lugares do mundo onde as autoridades resolveram cuidar do bem-estar social, eliminando a influência maléfica do capitalismo. Por que o cristianismo é tão perseguido nos países onde as autoridades não querem saber do capitalismo? Porque cristianismo e capitalismo, na cabeça deles, são a mesma coisa. E tem sido a mesma coisa. A exploração do homem pelo homem, o cristianismo é doutor disto, favorecer isto. Entendeu? Não foi por causa, veja só, não foi por causa de religião, fé ou Jesus, mas de um cristianismo alienado, intolerante e prepotente a serviço do capital, do lucro.
1 Timóteo 6, 10. Gandhi, Mandela, Luther King e outros conheceram bem este tipo anticristo de cristianismo. Tá bom? Esse aqui é uma coisa para se pensar muito, porque na verdade a gente acusa os países que perseguem os cristãos, mas a gente não fica sabendo quem são esses cristãos, o que é que eles fazem lá para serem perseguidos. É por causa de Jesus. Quem segue Jesus é um bom cidadão em qualquer parte do mundo. Quem segue Jesus é um excelente cidadão em qualquer parte do mundo. E bons cidadãos não são perseguidos. Olha, né? Aqui tem uma palavra de um pastor também, falando sobre mentiras. Aqui tem outra coisa sobre mentira. Muito interessante essa palavra aqui dessa moça. E o título diz assim, mentiras evangélicas também é buscar substituir o Espírito Santo e o poder de Deus por uma pessoa ou por uma governança. Interessantíssima a maneira como ela coloca este assunto. Tá bom? Muito bem. Aqui tem vídeos falando sobre interpretando mestres, falas, né, de mestres, o verdadeiro culto a Deus. Também aqui está chamando a atenção para esses estudos que nós fizemos. Aqui está falando sobre igreja terapêutica, que também são estudos que já fizemos. Então está mostrando onde estão os vídeos conversando sobre isso, respondendo sobre divórcio, aqui também, não é? Aqui falando sobre igreja é hospital, tá? A gente não pode esquecer isso, igreja é um hospital. Aqui está falando, Deus ama todo o mundo, sem nenhuma exceção, é isso que trabalha aqui. Aqui está falando de mentiras evangélicas, também é transformar o culto a Deus, a oração ao Senhor em argumento político, implorando a morte e o sofrimento de pessoas que lhe pareçam inimigas. Mas Davi fez isso, né? Coisa do cão. Ó Deus, mata os teus inimigos. Ó Deus, pega os filhos deles. Olha que coisa. Pega os filhos deles e lança a cabeça deles na penha, na pedra. Davi. Nada a ver com Deus. Deus não é assim. Deus ama os filhos dos inimigos e ama muito os inimigos. Aí vem Davi com toda a religiosidade dele e pede para Deus matar aquelas pessoas. Nada a ver com Cristo isso. Amar os inimigos é a marca do verdadeiro cristianismo. Tá bom? Aqui está falando do culto hoje, quer dizer, o culto de ontem. Então aqui tem onde estão os vídeos daquele culto de ontem. Tá bom? Ok, aqui está quarta-feira e a gente vai agora